A resposta pelo qual a igreja permanece viva, pulsante, exultante, caminhando, expandindo, sendo a diferença no mundo, é porque Jesus deu uma palavra. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe, meu irmão, não tem a ver com o governo que está sobre nós, não tem a ver com o dinheiro ou a relevância que a igreja conseguiu conquistar nos últimos anos, não tem a ver com os poderosos que se converteram e agora fazem parte da igreja, não tem a ver com nada disso. Mas tá bom, meus irmãos, hoje é um culto muito especial, né? É um culto de missões. Hoje nós damos início à nossa campanha missionária do PEM, né, que é o nosso Programa Estadual de Missões. Nós entregamos algo no mês de maio, nós vamos falar isso daqui a pouco. Vamos começar algo para ser entregue ano que vem. E nós estamos nessa semana abençoada, missionária. E aproveitando essa temática e aproveitando esse primeiro momento aqui juntos, eu queria falar sobre algo que vai acontecer no dia 23 de agosto, daqui quase 30 dias, né? Um pouquinho mais de 30 dias, que é a nossa corrida Run for África, né? Ocorrendo pela África, e Brasil-África, na verdade, né? Run for Brasil-África, nossa corrida que vai acontecer dia 23 de agosto. Eu estou procurando o Wellington aqui, ele não está aí não, né? Não, né? Não veio não. Muito bem, o Wellington é o nosso organizador, mas ele esteve aqui de manhã e eu queria chamar a sua atenção aqui. Deixa eu só saber aqui, fazer uma pesquisa rápida. Cadê os corredores aqui? Deixa eu ver, o pessoal que corre. Ó, tem uma galera aí, ó, tá vendo? Né? Então, beleza. Ó, o Ademilson. Que isso, Ademilson. Que orgulho, hein? Muito bem, vamos ver mesmo, dia 23. Pessoal que caminha, faz só uma caminhadinha. Deixa eu ver aqui, ó, caminhadinha. Nem que seja assim do quarto para a cozinha, deixa eu ver. Aí, muito bem, né? Deixa eu saber agora, quem vai começar daqui até agosto? Deixa eu ver. Muito bem, dá tempo, hein? Dá tempo. Né? Meus irmãos, prestem atenção. Essa corrida, nós estamos no terceiro e último lote. Ó, toda a arrecadação dessa corrida é missionária. Então, as inscrições, aquilo que nós estamos arrecadando, nós vamos reverter para o Projeto Vida, que é o projeto que está construindo um centro comunitário em Guiné-Bissau, na África. Vocês já conhecem bem esse projeto, nós já falamos bastante dele. Então, nós queremos contar com a sua ajuda, com a sua participação nessa corrida. Nós já temos aí aproximadamente 300 inscritos para correr nesse dia. Vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção. Então, eu quero te convidar. Se você ler o QR Code, você vai ser direcionado para o site do Corre Agora, que é onde você vai fazer a sua inscrição. Agora, esse terceiro lote, ele tem uma promoção dentro dele. Qual é a promoção? Como amanhã, dia 20 de julho, é dia do amigo, nós abrimos esse lote que vai funcionar só hoje e amanhã, 19 e 20. Amanhã, meia-noite, ele encerra. Então, se você fizer uma inscrição junto com um amigo, com um parceiro, com alguém, você vai pagar R$150 nas duas inscrições. Então, quem corre sabe que R$150 é uma inscrição só, às vezes. Então, essa é R$150 as duas inscrições. Você vai fazer seu e da sua esposa, seu e da sua namorada, seu e do seu amigo, e vocês vão correr ou caminhar. O percurso é 6 quilômetros de corrida, 3 de caminhada, mas você pode, meu irmão, fica à vontade. Pastor, eu não sou do esporte, eu posso ir só para participar? Pode. Nós queremos você conosco nesse movimento, que é um movimento de Deus e abençoado. Então, vai ser dia 23 de agosto, né? Nós vamos largar às 6h30 da manhã, lá em frente à escola Maple Bear, e nós vamos fazer aí uma grande festa. Então, meu irmão, não deixe de participar, vamos conosco. Tem gente da cidade inteira, tem gente vindo de outra cidade para correr, e você que é aqui da igreja não fez sua inscrição ainda. Então, faça, e nós vamos juntos nos divertir nesse dia e também fazermos missões juntos, tá bom? Então fica aí, né, o aviso. Depois nós vamos mandar também nos grupos da igreja o link para você não perder esse momento. Talvez não deu para você entrar agora, fazer agora, não tem problema. A gente coloca depois também nos grupos da igreja. Lembrando que é só até amanhã, tá bom? Esse lote promocional, 2 inscrições aí pelo preço de uma. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Mateus capítulo 16, verso 18.
Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Nós já estamos no nosso segundo culto desse domingo. Pela manhã, eu ministrei também, tive essa oportunidade de ministrar, e eu falei sobre a continuidade da missão de Deus. Sempre que Deus cumpre uma etapa, Deus nos dá uma nova missão. E agora à noite, eu quero falar sobre ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga comigo, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não há nada e nem ninguém nesse mundo, em toda a história, que pode parar a igreja do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, Jesus dizendo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler novamente. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque desde amanhã o Senhor tem falado ao nosso coração. Aliás, toda essa semana. Que momento maravilhoso nós tivemos aqui na sexta, que alegria poder treinar e viver isso ao lado dos nossos adolescentes também, no dia de ontem. E hoje o Senhor tem soprado, a Deus, na tua igreja, sobre a nossa responsabilidade, a continuidade da missão. E agora à noite eu tenho certeza que o teu Espírito Santo trará esse renovo, esse ânimo no meio da tua igreja, porque nós sabemos que ninguém pode nos parar. Ninguém pode parar a tua igreja, ninguém pode parar o avanço do reino de Deus, da pregação do Evangelho, ninguém pode parar aqueles que o Senhor escolheu. Pai, então nós te louvamos e pedimos, ó Pai, que a tua presença seja conosco em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, preste atenção. A primeira coisa que eu quero te perguntar, você percebeu que a igreja está toda decorada ou não? Sim ou não? Irmão, até porque se você não viu uma abóbora desse tamanho, perguntei de manhã se quem vier essa noite podia levar as abóboras embora. E aí disseram que pode, viu? Então, se você quiser levar. Está todo decorado. E às vezes alguém pergunta, pastor, o que tem a ver essas abóboras, né? Beterraba, cebolinha, alface, repolho, tantas outras coisas. O que tem a ver isso com missões? É porque hoje nós queremos falar sobre as primícias do Senhor. E nada melhor do que na nossa região enfeitar a igreja dessa forma, porque isso tem tudo a ver com o local onde nós vivemos, com a região onde nós vivemos. Hoje é o dia de nós entregarmos ao Senhor as nossas primícias. Alguém pode pensar, pastor, é dinheiro? Não, meu irmão, a primícia começa com o seu coração. Então por isso que está tudo enfeitado aqui, é para te lembrar que tudo que é aquilo que é primeiro na nossa vida pertence a Deus. E quem decorou isso aqui foi o Ministério de Missões, e eu quero agradecer a Camila Cacheta. Cadê a Camila Cacheta? Está lá. Camila Cacheta, eu não sei se você sabe, a Camila Cacheta ela é engenheira agrônoma, e ela que é responsável pela fazenda das abóboras aqui em Rio Verde, né? Sabe essas abóboras que você vê espalhadas na cidade, essas abóboras grandonas aqui? Apelidado carinhosamente pela Camila de meninas. Então de vez em quando a gente manda uma mensagem para ela, e ela fala assim, estou indo cuidar das minhas meninas. Que meninas? Abóbora. Então essas abóboras gigantes, essas coisas que você vê espalhadas na cidade, é uma irmã sua aqui da igreja, que é responsável técnica, por tudo isso que acontece. Então nosso agradecimento à Camila, a Prefeitura de Rio Verde, que nos cedeu parte dessa decoração aqui. Somos felizes e gratos a Deus por isso. E o tema de hoje, de agora à noite, meu irmão, é ninguém pode parar a igreja do Senhor. Esse texto que nós lemos, ele é um texto que ele, teologicamente falando, ele dá margem para muita coisa. E nós temos pelo menos 3 interpretações desse texto. Eu quero falar sobre isso para que não haja dúvida no coração de ninguém. Algumas linhas teológicas vão dizer que quando Jesus está falando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
Algumas pessoas, algumas linhas teológicas vão dizer que Jesus está falando de Pedro. Está falando sobre uma sucessão apostólica. A partir daquele momento, Pedro era o sucessor de Jesus e todos aqueles que viessem depois de Pedro seriam seus sucessores também. Essa é uma maneira que alguns entendem esse texto. Uma outra maneira de entender esse texto é que quando Jesus fala assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está falando da declaração de Pedro. Porque se você pegar o texto de Mateus capítulo 16, um pouquinho antes, Pedro vai dizer uma das melhores coisas que ele já pôde dizer durante a sua vida. Ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta, para os discípulos, o que é que as pessoas estão falando que eu sou? E aí os discípulos vão dizer, não, estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo que o senhor é não sei quem. E aí Pedro entra na história, Jesus pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro entra e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a outra linha de interpretação é que a pedra que Jesus está falando, que é a base da igreja, é a própria declaração de Pedro. Pedro está declarando algo que seria a base de toda a cristandade a partir daquele momento. E essa é a terceira e última linha que eu quero falar aqui agora, é a linha que nós cremos, que nós entendemos, não que as outras não possam ser entendidas por aí, mas é que nós caminhamos sobre ela. É que quando Jesus diz assim, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra, a pedra que o próprio Cristo está falando é Ele mesmo. Jesus está falando, tu és Pedro, mas existe uma pedra sobre a qual a igreja será sustentada pelo século dos séculos, e essa pedra, Pedro, não pode ser você, essa pedra sou eu. Por quê? Porque a base que sustenta a igreja pelo século dos séculos, e o motivo pelo qual ninguém pode parar a igreja do Senhor é o próprio Jesus. É essa a linha que nós cremos, amém ou não? Tudo certo até aqui? Beleza? E por que nós podemos declarar essa frase, ninguém pode parar a igreja do Senhor? Porque ao longo da história, presta atenção, olhe para mim, ao longo da história, muitos impérios, muitos reinados, muitos povos, muitas nações, até mesmo empresas, trazendo mais para o mundo moderno, pensaram que seriam para sempre, pensaram que existiriam para todo sempre, mas nós vemos impérios, governos, reinos, empresas que caíram. Ao longo de toda a história nós vemos, vez após vez, impérios, governos, reinos, civilizações, povos que desapareceram. E hoje só existem nos livros de história. Mas existe uma instituição, meu irmão, que atravessou mais de 2000 anos e continua viva. E essa instituição é a igreja do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque quando eu digo igreja, eu não estou falando do prédio. Bom, isso aqui que você está vendo pode fechar a qualquer momento. Está vendo esse prédio que nós estamos aqui? A qualquer momento isso aqui pode ruir, isso aqui pode acabar, isso aqui pode desaparecer. Mas quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo santo do Cordeiro. Quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo vivo de Cristo, que são aqueles que entregaram a sua vida, que foram achados por Jesus. E esses aí, meu irmão, essa instituição, instituída pelo próprio Cristo, ela está viva, permanente, exultante pelo século dos séculos. Então, meu irmão, preste atenção. Agora, por que a igreja de Jesus ela permanece viva até hoje? Será que a vida dela foi fácil? Ah, pastor, a igreja continua de pé porque ela não enfrentou oposição. Foi isso, sim ou não? Não. Pelo contrário, a igreja ela sofreu desde o seu nascimento, lá no livro de Atos, ataques o tempo todo. Pelos próprios judeus prenderam Pedro, prenderam João, mataram Estevão, mataram Tiago, mataram Pedro e tantos outros. Sabe, a intenção sempre era parar a igreja, mas sempre aconteceu o contrário. Quanto mais perseguição tinha, mais a igreja crescia. Diga comigo, quanto mais perseguição tinha, mais a igreja crescia. Os romanos tentaram, Nero tentou, Domiciano, Diocleciano, tantos outros
tinham o mesmo objetivo, acabar com a igreja. Mas a igreja, esses homens não estão mais aqui. Esses governos não estão mais aqui, mas nós continuamos aqui. Sabe, meus irmãos, preste atenção. Se a gente traz para o mundo moderno, né, nós temos tantos movimentos que tentaram acabar com a igreja. Se nós trazermos para os nossos dias, se você pega a Nigéria, pega Sudão, tantos outros locais, matando cristãos o tempo todo. Nós olhamos para o Oriente Médio, uma perseguição violenta. Agora, meu irmão, por que ninguém consegue parar a igreja do Senhor? Será que é por causa da capacidade dos cristãos? Não é. Será que é porque a igreja ela tem recurso financeiro demais para se proteger? Também não é. Será que são as estratégias que nós usamos que nos mantêm de pé e vivo até hoje? Garanto para você que também não é. Então a pergunta é: o que faz com que a igreja permaneça até hoje? Jesus respondeu lá em Mateus 16, 18: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A resposta pelo qual a igreja permanece viva, pulsante, exultante, caminhando, expandindo, sendo a diferença no mundo, é porque Jesus deu uma palavra: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe, meu irmão, não tem a ver com o governo que está sobre nós, não tem a ver com o dinheiro ou a relevância que a igreja conseguiu conquistar nos últimos anos, não tem a ver com os poderosos que se converteram e agora fazem parte da igreja, não tem a ver com nada disso. Quem sustenta a igreja é o próprio Senhor Jesus. É por isso que ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque quem a sustenta é o próprio Senhor Jesus. Agora, meu irmão, por que isso é importante para nós nessa noite? Porque nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja do Senhor. Bata no peito e diga assim: eu sou a igreja de Jesus. Sabe, irmão, é legal e é bom ser batista nacional, mas é melhor ainda ser de Jesus. Então, de manhã eu falei o seguinte: a missão de Deus, ela continua. Deus continua nos chamando, nos renovando, nos impulsionando para continuar uma missão que não é nossa, é dele. Agora, uma igreja que continua precisa entender que ninguém pode pará-la. Ninguém pode pará-la. Alguém pode dizer assim: a nação está sem dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Alguém pode dizer assim: existem pessoas decepcionadas com a igreja, mas ainda existe gente feliz, satisfeita, sabe, com aquilo que o Senhor tem feito. Alguém pode dizer assim: olha, o tempo não é bom, mas o tempo que nós cremos é de Deus, e Ele é bom, porque Deus é bom. E nós vamos continuar sendo igreja onde o Senhor nos levar, amém ou não? Amém. Então quem sustenta a igreja é o Senhor. Agora, como que Jesus sustenta essa igreja? Como que é esse sustento? E o primeiro já está aí. Dá uma olhadinha na projeção mais perto de você aí, ó. Talvez seja na televisão, talvez seja aqui no Datan Show. Olha o que diz a primeira forma que Cristo sustenta a sua igreja. Primeiro, Cristo sustenta a sua igreja pela sua presença. Cristo sustenta a sua igreja pela sua presença. Você sabe por que nós não fomos extinguidos da história da humanidade? Porque Jesus está com a gente. Amém? Mas pode dar uma glória a Deus? O próprio Cristo está com você. Olha o que diz lá, Mateus 28, 18. Vamos lá? Mateus 28, 18 diz assim: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Cristo é quem sustenta a sua igreja pela sua presença. Quando Jesus disse assim: ide, vai ser igreja no mundo, vá pregar o evangelho, vá pregar o reino de Deus. Jesus não disse assim, só vai, eu não vou. Ele falou, estou indo junto. Eu estou indo junto. Eu estou indo do lado de vocês, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Porque uma coisa, meu irmão, é você ir para a guerra sozinho, outra coisa, o general está do seu lado. Sabe quando a gente tem irmão mais velho, que a gente fica valente? Às vezes o menino na escola quer bater, e você fala assim, eu vou chamar meu irmão, hein? Aí você chega, né, todo valente, por quê? Porque tem alguém mais forte do seu lado. Meu irmão, o que deixa a igreja valente não é porque nós somos bons, lindos, cheirosos, não. O que deixa uma igreja vitoriosa é saber, Jesus está conosco. Nós continuamos, nós não paramos, por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Cristo nos envia e Ele vai junto conosco. Foi assim com Moisés. Quando Deus falou, Moisés, pega o povo e vai. Moisés falou, se o senhor não for, eu não vou. E o que Deus fez? Foi com ele. Josué foi a mesma coisa. E tantos outros apóstolos também foram assim. Sabe, meu irmão, é a presença de Jesus que nos faz permanecer, perseverar. Está vendo que até um amém é difícil de dar? Talvez você não tenha tudo que você sonhou, mas aquilo que você vai fazer é tudo na vida de alguém, para que essa pessoa chegue um dia diante no trono do Cordeiro. Então, meu irmão, a presença de Cristo, ela vence o medo, ela faz a igreja permanecer. Agora, uma segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite. Como que nós somos uma igreja imparável? Como que Cristo sustenta a sua igreja? Segundo, Cristo fortalece a sua igreja pelo Espírito Santo. Está aí, ó, pertinho de você, para você gravar. Cristo, primeiro, Ele sustenta a sua igreja pela sua presença. Segundo, Ele fortalece a sua igreja pelo Espírito Santo. Ontem nós tivemos um momento com as crianças, antes delas saírem para evangelizar. E nós explicamos para elas, vocês aprenderam o que vocês têm que fazer. Mas vocês só podem sair por essa porta se vocês forem cheios do Espírito Santo. Uma igreja só cumpre o seu papel nessa terra, meu irmão, se ela for cheia do Espírito Santo. Uma igreja só cumpre o papel dela nessa terra, se ela for cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não é cheia do Espírito Santo, ela é tudo menos igreja. Olha o que diz aí, Atos 1,8, coloca para nós. Atos 1,8, diz assim, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meu irmão, não tem como ser testemunha de Jesus, se nós não formos cheios do Espírito Santo. Sem poder, não há reino de Deus, meu irmão. A gente pode levar uma obra social, isso qualquer um pode fazer. A gente pode ajudar pessoas carentes, a gente pode fazer. A gente pode fazer uma programação de entretenimento, isso aí a gente pode fazer. Mas transformar vidas através do Evangelho, fazer discípulos, sermos testemunhas de Jesus, é só através do poder do Espírito Santo. Não tem outra forma. Sabe por que nós somos uma igreja que ninguém pode parar? Porque nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito, ele transforma as pessoas comuns. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí, olha aí. Olha para essa pessoa. Está vendo essa pessoa aí? É uma pessoa extremamente comum. É extremamente comum, irmão. Você olha para mim aqui, a única diferença é que eu estou com o microfone trazendo uma mensagem. Mas nós somos todos pessoas comuns. Os apóstolos se parecem mais com o coral do pastor Juan do que às vezes com a gente que já está meio velho, sentado aí. Você sabia disso ou não? O mais velho, talvez o mais velho tinha 20 anos. O restante era de 20 anos para baixo. Homens, meninos, simples, comuns,
transformados pelo Espírito Santo, fazendo coisas extraordinárias. Então Cristo fortalece a sua igreja pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, meu irmão, o Espírito, ele fortalece a sua igreja em meio às perseguições. Se não fosse o Espírito Santo, as primeiras perseguições teriam destruído a igreja. Talvez hoje, abra os seus ouvidos para entender isso. Talvez hoje, aqui no Brasil, aonde nós vivemos, não haja uma perseguição como existe na Nigéria, como existe no Sudão, como existe na China. Talvez não é essa perseguição que exista aqui, mas existe algo que está parando e travando os cristãos das igrejas. Sabe qual é? O desânimo, a tristeza, a insatisfação. Sabe o que tem travado e parado a igreja? A preguiça, o consumismo, porque nós entramos por aquela porta para saber o que Deus vai me dar. Nós tratamos Deus como um shopping, nós tratamos a igreja como um shopping, nós tratamos Deus como um garçom que tem coisas boas para nos dar o tempo inteiro, e se Ele não nos der, a gente faz birra. Você sabe o que tem parado e travado as igrejas? É esse sentimento de bem-estar. Se não tiver a melhor cadeira, eu troco de igreja. Se não tiver o melhor ar-condicionado, eu troco de igreja. Se o louvor não for do meu agrado, eu vou procurar um outro melhor. E aí nós estamos criando um monte de crente sem raiz, um monte de crente que não tem estrutura. E eu falo para você, irmão, isso aí está matando muito mais crente do que às vezes a perseguição. Pessoas esfriando na fé, levando um relativismo absurdo. Pessoas que não querem trabalhar mais para o Senhor, mas querem ser servidas. Enquanto Cristo sustenta a sua igreja pela sua presença, enquanto Cristo, Ele fortalece a sua igreja através do Espírito Santo, Cristo, Ele expande a sua igreja através dos seus discípulos. Então veja bem, Cristo sustenta, diga comigo, Cristo sustenta, Cristo fortalece e Cristo expande. Igreja foi feita para crescer. Diga comigo, igreja foi feita para poder ouvir a mensagem do Senhor. Está certo que evangelizar não é só isso. Evangelizar não é convidar para vir à igreja, ok? Vamos estabelecer isso aqui? Evangelizar e falar de Jesus. Mas você trazer a igreja também é uma forma, né, daquela pessoa ouvir a palavra. Como que Cristo expande a sua igreja? Através dos seus discípulos. Vamos lá na Bíblia? 2 Timóteo 2:2. Diz assim, Paulo falando para Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem outros. Vou ler de novo para você prestar atenção. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando assim, eu ouvi o Evangelho. Timóteo, eu, Paulo, ouvi o Evangelho. E eu, Paulo, estou te ensinando o Evangelho, Timóteo. Timóteo, agora o Evangelho que você aprendeu, você vai ensinar outros, Timóteo. E esses outros que ouviram o Evangelho de você, vão ensinar ainda outros. Deixa eu perguntar uma coisa. Vida? Como que Cristo expande a sua igreja? Através dos seus discípulos. Por que nós estamos vivos até hoje? Porque alguém lá no começo resolveu continuar. Os apóstolos cumpriram sua missão, aqueles que vieram após dele também, e assim sucessivamente. O Evangelho chegou até nós, agora não pode parar em nós. Cada geração, eu disse isso de manhã, quero repetir agora à noite, cada geração tem o seu compromisso, tem a sua oportunidade. Alguém fez missões antes de nós. Agora chegou a nossa vez. Se Jesus não voltar, alguém fará após nós. Mas e agora?
Agora, na nossa vez, nós não vamos fazer. Pastor, como que nós podemos fazer missões? Pregando o Evangelho. Como que nós podemos fazer missões? Orando, enviando, sabe, contribuindo. E agora eu quero entrar na campanha que eu esqueci de explicar lá no começo. Olha para mim. Nós temos um programa de missões que se chama PEM, Programa Estadual de Missões. Esse programa, ele é estadual, como o próprio nome já diz. Então, as igrejas batistas nacionais do estado de Goiás trabalham 1 ano. Quanto tempo? 1 ano. 1 ano para levantar um montante de dinheiro mesmo, tá? De oferta, de contribuição, dá o nome que você quiser dar, para juntar todas as igrejas, entregarem essa oferta vai ser aplicada em outras igrejas, para manterem essas igrejas, esses pastores, esses obreiros, essas famílias trabalhando por mais 1 ano, para que o Evangelho continue sendo pregado. Aí alguém, muito cheio da razão, vai falar, mas Deus não precisa de dinheiro, mas o pastor que está lá no campo, tem esposa, filhos que estão sendo plantadas, tem igreja que estão em ambientes que estão sendo plantadas, tem igreja que estão em ambientes de uma renda social baixa. Essas igrejas precisam da nossa ajuda, precisam da nossa oferta. É por isso que nós temos o PEN. Nós reunimos todas as igrejas do estado, levantamos uma oferta, entregamos todo mês de maio, num culto chamado Culto de Primícias. Você sabe o que nós fizemos ano passado? Só como sudoeste goiano, como sudoeste, nós levantamos 135 mil reais. 138, né? 138 mil reais. Pastor do céu, foi um fazendeiro que deu essa oferta? Foi um empresário? Irmão, nós vendemos de ação entre amigos de brinco, nós vendemos ação entre amigos de bicicleta, nós vendemos ação entre amigos de um monte de coisa. O povo trabalhando e juntos nós levantamos uma oferta para manter dezenas e dezenas de igrejas abertas nesse estado, prosperando, crescendo, pregando o Evangelho do reino. Sabe, meu irmão, às vezes você compra um crepe, está só achando que está enchendo a barriga. Às vezes você pega um cofrinho como esse, está achando que está brincando de ensinar o seu filho a ser fiel ao Senhor. Mas nós não estamos brincando, nós estamos fazendo missões. Mês de maio desse ano, nós tivemos um culto, foi aqui na igreja. Os pastores vieram, nós levantamos mais de 300 mil reais, junto com o restante do estado. Esse valor vai ser aplicado do mês de junho de 2026 até o mês de maio de 2027. Pastor, e agora, nós como igreja, o que nós vamos fazer até 2027? Continuar trabalhando. Porque enquanto Jesus não voltar, nós estaremos trabalhando. Porque tem gente que olha e fala assim, pastor, é dinheiro demais, e não sei o quê, não sei o quê. Tem gente olhando o número, eu estou olhando. Nós estamos olhando para as pessoas que estão sendo salvas. Eu li um texto de manhã, eu quero só lembrar ele à noite. Haverá um dia que todos nós estaremos diante do trono de Jesus, irmão. A Bíblia diz lá em Apocalipse que haverá gente de toda língua, raça, nação. Haverá gente de todos os tempos, de todos os povos, diante do Senhor com as suas vestes brancas. Então, enquanto tem gente preocupada, nós estamos arrecadando de oferta, nós estamos preocupados. Quantas pessoas eu ajudei a chegar no céu? Quantas pessoas eu ajudei para que essas pessoas fizessem parte dessa multidão diante do Senhor? A gente precisa se preocupar menos, meu irmão, com aquilo que a gente está dando, e se preocupar mais quando a gente vai ofertar alguma coisa, saber, existem vidas sendo salvos com aquilo que eu estou fazendo. Então Cristo, Ele expande a sua igreja através dos seus discípulos. Eu quero louvar a Deus por 2 coisas. Eu quero louvar a Deus porque, primeiro, se não fosse Ele, a gente não tinha cumprido a nossa missão no mês de maio. E a segunda coisa, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você entendeu que Deus conta com você na obra missionária. Foi através da sua vida, de cada contribuição, seja ela pequena ou grande, que Deus está fazendo uma grande obra nessa terra. É por isso que a obra do Senhor continua, porque nós vamos continuar a partir daqui. E é por isso que ninguém pode nos parar, porque Deus conta com um povo imparável.
cheio do Espírito. Deus usa as pessoas disponíveis, meu irmão. A história de missões, ela não é feita por super-heróis. Olhe para mim. A história de missões, ela não é feita por super-heróis. Ela é feita por gente disponível. Porque tem gente que não está disponível. Tem gente que não abraça a causa. Tem gente que sai por aquela porta e acha que não é com você que Deus está falando. Tem gente que não contribui com nada. Tem gente que diz não para Deus, mesmo sem abrir a boca às vezes. Tem gente que é tão bom, que nem Deus pode contar com ela. Tem gente que o dinheiro dela é tão importante, irmão, que você vai morrer, vai levar e não vai fazer nada com isso. Agora, tem gente generosa, que tem pouco, e o pouco que tem compartilha, e aquilo se torna muito no reino de Deus. Então, meu irmão, Deus, Ele usa pessoas disponíveis. A obra de Deus, ela é feita por homens e mulheres comuns que disseram, eis-me aqui. Sabe, nós vamos orar daqui a alguns minutos. E o meu desejo é que você olhe para Deus e fale, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho muito, mas eu estou dizendo para o Senhor nessa noite, eis-me aqui, usa a minha vida. Agora, meu irmão, Deus colocou algo na sua vida. O que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu? Qual é o recurso que Deus te deu? Use para Deus. Cada geração tem a sua responsabilidade, e a igreja, ela vai continuar até Jesus voltar, meu irmão. Pastor, quando é que vocês vão parar de falar de missões? O dia que Jesus voltar. Porque o dia que Jesus voltar, aí é com Ele, viu, Josimar? Você não vai precisar cantar mais, porque quem vai cantar é os anjos. Eu não vou precisar pregar mais, porque o pregador vai ser o próprio Jesus. O pastor não vai ministrar ceia, nem os diáconos, porque vai ser um banquete diante do Cordeiro. Lá, eu não sei, às vezes os diáconos vão trabalhar no céu também, pode ser. Que quem vai montar a mesa do banquete seja vocês, estejam preparados, né? Mas haverá um dia, meu irmão, que nós não vamos falar de nada disso mais, porque não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Sustenta a igreja é Jesus. Através da sua presença, através do Espírito Santo e através dos seus discípulos. E eu gostaria que você entendesse isso nessa noite. Deus continua contando com você. Sabe, Jesus continua edificando a sua igreja. E as portas do inferno continuam não prevalecendo contra ela. Qual que é a minha oração hoje? A minha oração é para que Deus continue levantando você e renovando você. Para que você seja um intercessor da obra missionária. A minha oração é para que Deus levante você como um mobilizador da obra missionária. Irmão, eu entendi o meu chamado em missões. Eu entendi o meu chamado em missões. Talvez, não vou dizer nunca, porque Deus pode mudar tudo, né, pastor Suel? Talvez você não vai me ver morando na África. Mas talvez você me veja pedindo oferta para quem está na África. Eu entendi que o meu chamado é mobilizar para missões. Então, irmão, se quer mobilizar alguma coisa para missões, é comigo, me chama, nós vamos junto. Vou pedir oração, vou pedir dinheiro, vou pedir recurso, vou pedir, irmão. E se eu ficar bravo com o Senhor, eu vou pedir 2 vezes. Porque eu sei qual é a necessidade da obra do Senhor. A minha oração é para que Deus levante você como mobilizador de missões. Que Deus levante você como mobilizador de recursos, porque Deus talvez te deu, Deus está falando com alguém aqui, presta atenção. Deus te deu acessos que outras pessoas não têm. Deus te deu portas abertas que talvez eu não tenha, e você pode entrar lá e fazer uma grande obra. Você pode mobilizar pessoas que talvez eu nunca tenha acesso. Talvez esse seja o seu chamado missionário. Mas a minha oração também é que você seja alguém generoso na obra do Senhor, que não tem medo de ofertar, de abençoar a obra, porque sabe que a obra necessita disso. Mas antes da gente orar por isso, eu quero fazer uma outra oração. Nós não podemos ir embora sem ser prático. Nós ouvimos uma palavra aqui, meu irmão, que não é fácil de ser pregada.
mas eu não tenho dúvida que foi Deus que falou com você. Quando a missionária Neide me chamou há um mês atrás para ministrar esses 2 cultos, da manhã e o dessa noite, horas depois, Deus falou para mim o que eu deveria pregar. Então eu não tenho dúvida, eu falo isso aqui com temor e tremor diante do Senhor. Eu não tenho dúvida de que tudo aquilo que eu preguei aqui nessa noite é algo de Deus para o seu coração. Eu não posso te convencer. É igual Paulo fala, não é por palavra de persuasão, não é por... Esqueça um pouco aquilo que está lá fora, esqueça um pouco aquilo que está do lado, e comece a fazer uma oração: Senhor, me enche da tua presença, renova o meu coração, renova o meu chamado. Tem gente aqui que se esqueceu do seu chamado, tem gente aqui que está endurecido, está frio na fé. Tem gente aqui que está endurecido, está frio na fé. E eu quero orar, meu irmão, as vidas nessas casas e nessas famílias. Desperta o teu povo para as vidas nessas casas e nessas famílias. Desperta o teu povo para essa obra. Quem crê nisso, diga amém, eu recebo. Segundo momento agora, eu quero que você... Pode ficar de olho fechado. Todos nós temos alguém que precisa conhecer Jesus. Escute, todos nós temos alguém que precisa conhecer Jesus. Eu queria que você escolhesse uma pessoa agora. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser alguém do trabalho, pode ser alguém da faculdade, eu não sei. Eu gostaria que você escolhesse alguém, nós vamos orar por ela. E a oração vai ser uma só: Senhor Jesus, alcança o fulano. Se for através da minha vida, eis-me aqui. Se for através de outro, amém também. Mas alcanço o fulano, alcanço o João, alcanço o José. Vamos orar? Já pensou em alguém? Deus já trouxe alguém no seu coração. Nós estamos falando de missões. Missões, meu irmão, é pessoas se convertendo a Cristo Jesus. E você vai testemunhar, dia 19 de julho de 2026. Você fez uma oração por essa pessoa, e essa pessoa foi salva por Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as pessoas, Pai, que estão sendo colocadas diante da tua presença. Usa esses irmãos para pregar o evangelho a essa pessoa. Se for alguém que está distante, que o Senhor use alguém lá nessa cidade, nesse país, para pregar para essa pessoa. Se for alguém talvez que não é possível que nós falemos, levanta um anjo do Senhor, para que essa pessoa possa falar e pregar e ministrar Jesus. Mas que essa pessoa que está sendo colocada pelos meus irmãos diante da tua presença seja alcançada pelo evangelho do Senhor. Quem crê diz amém. E a última coisa que nós vamos fazer é uma oferta. E essa oferta, nós vamos assistir um vídeo e depois desse vídeo nós vamos fazer essa oferta. Pode deixar pagar. Qual é o valor dessa oferta, pastor? R$10. Você consegue ofertar R$10? Não é 1.000, não é 100, não é 500, não é 50, não é 11, é 10. R$10. Por quê, pastor? Porque foi isso que Deus trouxe ao coração do pastor Antônio e da missionária Neide. Hoje é o primeiro culto de um processo de 1 ano. Nós vamos começar a trabalhar essa oferta hoje. Nós vamos entregar ela em maio de 2027. Em 2027, no mês de maio de 2027, nós vamos entregar R$158 mil para a obra missionária. Quem crê diz amém. Sabe como é que vai começar? Com uma semente sua de R$10. Não se sinta obrigado a fazer, mas o meu desejo é que você faça. E para falar sobre a importância dessa primícia de ofertas, dessa semente, eu quero chamar o vídeo do nosso vice-coordenador do Sudoeste Goiano, que vai te conclamar a isso. Veja esse vídeo. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Marcondes, eu sou vice-coordenador da Associação Missionária do Sudoeste Goiano, aqui da Amigo Sudoeste. E eu estou aqui para falar sobre missões com você. Primeiramente, para te agradecer, porque você nos deu todo o apoio, todo o suporte para atingir o alvo de R$135 mil para esse ano de 2026.
Nesse ano, nós damos continuidade a todo o trabalho missionário, as congregações que existem e novos trabalhos que podem nascer e que podem acontecer. Então, muito obrigado, que o Senhor te abençoe e te recompense por todo o empenho e por todo o carinho que você tem ao projeto missionário. Mas o ano de 2027 está por vir e nós temos um novo alvo para atingir, um alvo de R$157 mil. Somente a Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde tem um alvo de 96 mil para atingir. E nós queremos contar com você mais uma vez. Esse é um projeto de Deus para a cidade de Rio Verde e para todas as cidades vizinhas, para toda a região do sudoeste goiano. Esse é um projeto que exige amor, empenho e colaboração. Deus te abençoe, contamos com você. E missionária Neide, você vai vir, você que vai entregar em espécie, você vai colocar dentro do envelope vermelho e vai colocar dentro dessa Bíblia. Temos mais missionários agora, irmã Mariana, irmã Rose, e elas vão abençoar você rapidamente quando você vier aqui na frente colocar o envelope. Pastor, eu posso passar cartão? Pode. Tem os balcões de boas-vindas, de missões, você pode passar. Nós vamos cantar essa estrofe e você vai fazer a sua oferta. Não vai embora antes da bênção final. Vamos juntos? Vamos nos colocar de pé? Pastor Juan vai ministrar o Senhor e você vai fazer uma oferta, R$10, irmão. É o que nós te pedimos como uma primícia dessa campanha missionária. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Ela germinou, floresceu, deu fruto. Esses R$10 que você está dando de floresceu, deu fruto. Esses R$10 que você está dando de oferta aqui, meu irmão, você não tem noção daquilo que Deus vai frutificar na obra missionária e na sua vida. Creia. Eu nunca vi um crente que oferta em missões, meu irmão, desamparado pelo Senhor. Eu sei que tem gente, pode parecer absurdo para alguns, mas eu sei que às vezes tem gente que não tem R$10. Às vezes fez no sacrifício, às vezes tirou do limite, às vezes tirou de onde não podia. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus honra isso. Deus abençoa isso também. Não é uma troca com Deus, não é isso, mas é uma semente de fé. Então nós vamos orar. A última maneira como você pode fazer essa oferta é através dos cofrinhos missionários. Nós temos 2 balcões de missões. Temos um aqui debaixo da galeria e o outro. Ano que vem eu estou aqui de novo falando, nós alcançamos o alvo. Ano que vem eu estou aqui de novo falando, nós alcançamos o alvo. Em nome de Jesus. Pegue um cofrinho lá, não paga nada, irmão. Você vai pegar o cofrinho e levar para sua casa para você nos ajudar em missões. Pai, nós louvamos ao Senhor nessa noite. Obrigado a Deus pela vida de cada homem e mulher nessa igreja. E aqueles que estão nos assistindo pela live também, que ofertaram. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que essa semente plantada, ela possa frutificar a 30, 60 e a 100 por um, como diz a tua palavra. Que as comportas dos céus estejam abertas e bênção sem medida seja derramada. Guarda e protege essas casas, essas famílias e o teu povo. Pai, nós damos início a essa campanha missionária do PEN. E nós sabemos, ó Pai, que nós vamos chegar no objetivo, nós vamos alcançar essa meta. Não porque nós somos bons, é porque ninguém pode parar a igreja do Senhor.
Ninguém pode parar a tua obra, ninguém pode parar o teu reino. É nisso que nós cremos. Então nós agradecemos, ó Pai, pela campanha que foi entregue no mês de maio. E nós já consagramos ao Senhor essa campanha que está começando hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor prospere a sua casa hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.